Um treinador tentou ridicularizar uma mulher reservada, sem saber que ela era uma campeã nacional de jiu-jitsu. O que aconteceu em seguida chocou todos naquele ginásio em Austin. Às vezes, os adversários mais perigosos são aqueles que menos falam. O segredo dessa mulher estava prestes a virar o mundo de um instrutor arrogante de cabeça para baixo. O sol do fim da tarde entrava pelas janelas da Torres Martial Arts Academy, no centro de Austin, lançando longas sombras sobre os tatames verdes. O som familiar de corpos atingindo o chão misturava-se com grunhidos de esforço e o ocasional estalo de uma queda bem-sucedida. Marlo Sinclair estava parada silenciosamente na entrada, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples, vestindo uma camiseta cinza comum e calças esportivas escuras. Ela parecia qualquer outra iniciante que tivesse entrado ali por acaso, nervosa, incerta, talvez um pouco perdida. "Posso ajudar, senhora?", perguntou Vivian Torres, a dona da academia. Uma mulher calejada, na casa dos 50 anos, com olhos gentis e mãos endurecidas que falavam de décadas nos tatames. "Quer treinar?", disse Marley suavemente, sua voz mal se sobressaindo aos sons do treino. "Acabei de me mudar de Oregon. Ouvi coisas boas sobre este lugar." Vivian sorriu calorosamente. "Bem, você veio ao lugar certo. Temos aulas para iniciantes às segundas e quartas à noite, ou, se estiver se sentindo corajosa, pode entrar nas sessões intermediárias." Antes que Marley pudesse responder, uma voz estrondosa cortou o ginásio como uma faca. "Calma aí, Viv, deixa eu dar uma olhada no que temos aqui." O treinador Brennan Calloway emergiu do escritório aos fundos, sua camisa preta de treino esticada sobre o peito largo, com o distintivo da bandeira americana na manga refletindo a luz. Aos 42 anos, Brennan construíra sua reputação sendo duro, exigente e absolutamente implacável com qualquer um que não acompanhasse seu ritmo. Ele avaliou Marley de cima a baixo com o tipo de escrutínio reservado para leilões de gado. "De Oregon, é?" "Deixa eu adivinhar. Fez um pouco de yoga, talvez um kickboxing na academia local, e agora acha que está pronta para o verdadeiro desafio." Os outros alunos começaram a notar a interação. Jasper Mitchell, um aluno veterano com olhos gentis, pausou seu treino. Kennedy Brooks, uma das poucas mulheres que continuaram após o nível iniciante, levantou os olhos de sua rotina de alongamento. Até Colton Ridge, o seguidor mais devoto de Bren, parou o que estava fazendo para assistir. "Já fiz algum treino", respondeu Marley calmamente, as mãos cruzadas atrás das costas numa postura que poderia ser confundida com submissão, se não fosse pela forma como mantinha o peso equilibrado nas pontas dos pés. Bren deu uma risada, o som carregando uma ponta de desdém suficiente para deixar claro que isso não seria amigável. "Algum treino, né? Bem, querida, isso aqui não é uma academia qualquer. Fazemos jiu-jitsu brasileiro de verdade. A arte suave, como chamam. Mas não há nada de suave na forma como praticamos." Vivian lançou a Bren um olhar de advertência, mas ele já estava aquecendo para seu passatempo favorito, estabelecer dominância. O homem nunca conhecera um novato que não pudesse intimidar, e não pretendia começar agora. "Olha só", continuou Bren, circulando Marley como um tubarão que sentiu o cheiro de sangue. "Porque não senta e observa hoje. Veja se tem estômago para o que fazemos aqui. Isso não é um lugar de todo mundo ganha um troféu." A academia ficou silenciosa, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o som distante do tráfego na Congress Avenue. Os alunos que estavam treinando momentos antes agora permaneciam em um silêncio constrangedor, observando a cena se desenrolar. A expressão de Marley permaneceu neutra, mas Jasper notou algo interessante: ela não recuou um passo. A maioria das pessoas, diante das táticas de intimidação de Bren, ou fugia imediatamente ou tentava se inflar para igualar sua energia. Essa mulher não fez nenhuma das duas coisas. "Prefiro participar", disse ela simplesmente. As sobrancelhas de Bren se ergueram. "Participar? Querida, você tem ideia do que está pedindo? Esses caras treinam há anos. Até a Kennedy ali provavelmente poderia te amarrar em nós, e ela é uma das nossas alunas menores." Kennedy se irritou por ser usada como exemplo, mas aprendera há muito que desafiar Bren diretamente geralmente piorava as coisas para todos. "Olha", continuou Bren, sua voz assumindo aquele tom condescendente reservado para pessoas que ele considerava inferiores. "Não estou tentando ser mau. Estou tentando te salvar de um vexame. E talvez de uma ida ao pronto-socorro." Colton Ridge riu do outro lado do tatame, ganhando um aceno de aprovação de seu mentor. Os dois tinham essa dinâmica bem ensaiada. Bren amaciava os novatos com guerra psicológica, e Colt fornecia a trilha sonora de zombaria. Marley finalmente falou, sua voz ainda suave, mas com um toque de algo que Jasper não conseguiu identificar. "E se eu assinar termos de responsabilidade?" A pergunta pegou Bren desprevenido. A maioria das pessoas assustadas por seu ataque inicial não voltava com soluções práticas. Ou saíam ou ficavam na defensiva.
Essa mulher estava resolvendo problemas. Termos, riu Bren, mas com menos confiança do que antes. Senhora, termos não vai te ajudar quando estiver desistindo contra faixa branca. Olha, faço isso há 15 anos. Consigo identificar talento natural a 1 quilômetro de distância, e consigo identificar uma responsabilidade ainda mais rápido. Ele gesticulou amplamente para os alunos reunidos. Essas pessoas conquistaram seu lugar aqui com sangue, suor e dedicação. Você quer entrar aqui e pular para a frente da fila porque assistiu a alguns tutoriais no YouTube. A tensão na sala passou de desconfortável para abertamente hostil. Bren estava no seu elemento agora, alimentando-se da energia de sua plateia e da aparente submissão de seu alvo. Era onde se sentia mais à vontade, no controle total, com todos observando enquanto ele afirmava sua dominância. Sabe qual é o seu problema, disse Bren, aproximando-se de Marley, invadindo seu espaço pessoal de maneira calculada, típica de valentões aperfeiçoada por séculos. Você não sabe o que não sabe. Isso é perigoso num esporte como este. Vivian finalmente interveio. Bren, já chega. Se a moça quer treinar, podemos começar com a aula de iniciantes. Não, cortou Bren, interrompendo a tentativa de diplomacia de Vivian. Este é o meu tatame durante o horário de treino, Viv. Você mesma disse isso quando me fez instrutor-chefe, e não vou deixar alguém se machucar porque fomos educados demais para dizer a verdade. Ele virou-se para Marley com vigor renovado. Deixa eu te pintar um quadro, Orgon. Você pisa nesses tatames hoje à noite, e em 5 minutos, vai estar ofegante como um peixe fora d'água. Seus exercícios de respiração de yoga não vão te ajudar quando alguém estiver pressionando todo o peso no seu peito. Kennedy se mexeu desconfortavelmente. Ela lembrava de seu primeiro dia, do que sentira na posição de Marley, mas também lembrava que Vivian fora quem a encorajara, não a humilhara. Dentro de 10 minutos, continuou Bren, empolgado com seu tema, você vai perceber que tudo o que achava que sabia sobre luta estava errado. Completamente errado. E você vai desistir tão rápido que vai fazer sua cabeça girar. Jasper já tinha ouvido o suficiente. Treinador, talvez devêssemos deixar ela tentar um exercício leve ou algo assim. Ver como ela se move. Bren virou-se para seu aluno, seus olhos brilhando de irritação. Jazz, aprecio a sugestão, mas não pedi. Não se trata de ser gentil. Trata-se de manter padrões. A palavra padrões pairou no ar como um desafio. Todos na sala sabiam o que Bren realmente queria dizer. Ele nunca se sentira confortável com mulheres na academia, sempre encontrando razões para dizer que não acompanhavam, não aguentavam a intensidade, não se dedicavam à arte como os homens. Marley observava essa troca com a paciência de quem já vira esse filme antes. Sua postura permanecia relaxada, sua respiração estável, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ela estava calculando algo. O que seria necessário? Perguntou ela calmamente. Bren virou-se para ela, confuso. O que seria necessário para você me deixar treinar? O que eu teria que fazer para provar que pertenço aqui? A pergunta foi tão direta, tão desprovida de emoção ou defensiva, que pegou Bren completamente desprevenido. Ele esperava lágrimas, discussões, talvez uma saída dramática. Em vez disso, essa mulher tratava sua intimidação como uma negociação de negócios. Quer provar que pertence aqui, sussurrou Bren, sua voz caindo num tom perigoso. Tá bem. Você sobrevive a uma rodada comigo. 5 minutos. Se conseguir durar 5 minutos sem desistir, sem chorar, sem correr para a porta, talvez, a gente converse sobre te deixar na aula de iniciantes. Colton riu abertamente disso. 5 minutos. Treinador, isso é cruel. Nem eu consegui durar 5 minutos com você no meu primeiro dia. Mas Marley assentiu lentamente, como se tivesse esperado exatamente esse desafio. 5 minutos, sem golpes, só grappling. Regras padrão de Jiu-Jitsu. Regras padrão, concordou Bren, seu sorriso agora predatório. E quando você desistir nos primeiros 30 segundos, não quero ouvir reclamações de que fui muito duro, ou de que este lugar não é acolhedor para novatos. A academia transformou-se em algo semelhante a um coliseu romano. A notícia se espalhara rapidamente pelo ginásio, e alunos que estavam fazendo exercícios individuais se reuniram ao redor do tatame central. Até algumas pessoas da seção de crossfit ao lado vieram ver qual era a confusão. Vivian parecia querer intervir, mas aprendera ao longo dos anos que, às vezes, Bren precisava aprender suas lições do jeito difícil. Ainda assim, ela se posicionou perto do tatame, pronta para agir se as coisas saíssem do controle. Tá bem, Orgon, disse Bren, girando os ombros e estalando o pescoço em uma exibição de aquecimento elaborada, projetada tanto para intimidação quanto para preparação. Última chance de se salvar de um vexame. Não há vergonha em admitir que está fora do seu nível.
Marley já estava sentada no tatame, ajustando silenciosamente sua camiseta e retendo o rabo de cavalo. Ela se movia com uma economia de movimentos que sugeria alguém confortável em seu próprio corpo. Mas, para a maioria dos observadores, ela ainda parecia exatamente o que Bren dizia que era, uma entusiasta de yoga que entrara no bairro errado. Tem certeza disso? Sussurrou Kennedy, ajoelhando-se ao lado de Marley. Bren é realmente bom, e ele não segura, mesmo com iniciantes. Marley olhou para Kennedy com um pequeno sorriso. Aprecio o aviso. Qual é o seu nome? Kennedy. Ken. A maioria me chama de Ken. Prazer em conhecê-la, Ken. Sou Marley. Ela se levantou e caminhou até o centro do tatame, onde Bren esperava com a paciência de um predador que sabia que sua presa não tinha para onde correr. Jasper serviu como árbitro não oficial, embora todos soubessem que isso não seria uma luta de verdade. Seria uma demonstração, com Bren como professor e Marley como aluna relutante. Posição padrão, anunciou Bren para a multidão tanto quanto para Marley. Vamos começar de joelhos, buscar posição. A primeira pessoa a estabelecer controle dominante pode trabalhar sua mágica. Ele caiu em uma posição de combate, seus anos de treinamento evidentes na forma como se movia. Cada músculo de seu corpo estava tenso e pronto, suas mãos posicionadas perfeitamente para agarrar, seu peso distribuído para máxima mobilidade. Marley assumiu uma posição semelhante, mas a dela parecia diferente de alguma forma. Enquanto Bren era por agressividade contida, ela parecia quase relaxada, como se estivesse se acomodando em uma cadeira confortável em vez de se preparar para o combate. Você pode desistir a qualquer momento, disse Bren, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. Apenas bata no tatame 3 vezes ou grite, tap, e eu te solto. Sem julgamento. Bem, talvez um pouco de julgamento. Colton riu disso, mas o som parecia forçado na atmosfera agora tensa. Prontos? Perguntou Jasper, olhando entre os dois competidores. Bren assentiu, seu foco inteiramente em Marley. Este era o momento dele, 15 anos de treinamento, inúmeras competições e um ego que exigia que ele provasse sua superioridade a qualquer um que ousasse desafiá-lo. Marley apenas assentiu uma vez. Começar. Por um instante, ninguém na academia entendeu o que estava vendo. Bren lançara seu ataque com a precisão de um míssil guiado, e, de alguma forma, ele era quem lutava para manter o equilíbrio. Marley não fizera nada chamativo. Não houvera arremessos dramáticos, nem reversões óbvias. Ela simplesmente se movera. Como água fluindo ao redor de uma rocha, ela redirecionara a agressividade de Bren enquanto permanecia perfeitamente equilibrada. Que diabos, murmurou Colton, seu sorriso confiante começando a desvanecer. Bren se recuperou rapidamente. Ele era experiente demais para deixar um momento de confusão descarrilá-lo completamente. Reajustou sua posição e avançou novamente, desta vez com mais cautela, tentando estabelecer a pressão metódica que lhe servira tão bem ao longo dos anos. Mas, novamente, algo estava errado. Cada vez que ele achava que havia garantido um agarre, a posição de Marley mudava apenas o suficiente para neutralizar sua vantagem. Ela não estava lutando contra ele tanto quanto fluindo ao seu redor. Ela é boa, sussurrou Kennedy para si mesma. Mas Jasper ouviu. É, respondeu ele baixinho. Muito boa. No tatame, Bren começava a perceber que sua estratégia usual de dominar novatos com técnica e condicionamento superiores não estava funcionando. Essa mulher não estava em pânico, não cometia os erros desesperados que geralmente tornavam essas demonstrações tão fáceis. Pior, ela começava a criar problemas para ele. Nada dramático. Ela não estava buscando finalizações ou tentando reversões espetaculares. Mas a cada poucos segundos, Bren se via tendo que se defender de algo. Uma pressão gentil aqui, um ajuste sutil ali, e de repente ele era quem trabalhava para manter a posição. Vamos lá, treinador, chamou Colton. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora. Isso não era como as coisas costumavam acontecer. 2 minutos haviam passado, e Bren já estava trabalhando mais do que esperava. Sua respiração ainda estava controlada, sua técnica ainda afiada, mas havia uma crescente frustração em seus movimentos. Cada vez que tentava estabelecer dominância, essa mulher quieta de Oregon encontrava uma maneira de neutralizá-la. 3 minutos. Bren tentou fazer a transição para o controle lateral, uma posição que deveria lhe dar dominância completa sobre alguém do nível aparente de Marley. Mas, ao se mover, ele sentiu o quadril dela subir no ângulo exato, seu braço posicionado perfeitamente, e de repente sua transição foi interrompida. Como ela está fazendo isso? Sussurrou alguém na multidão. Vivian parara de fingir que observava casualmente. Ela estudava os movimentos de Marley com o olhar de alguém que estava no mundo das artes marciais há décadas, e o que via não correspondia ao que Bren dissera sobre ela ser uma completa iniciante. 4 minutos. Bren agora respirava mais pesadamente,
o suor começando a se formar em sua testa. Não por exaustão, ele estava em excelente forma, mas pelo esforço mental de tentar resolver um quebra-cabeça que parecia mudar cada vez que ele achava que tinha a resposta. Marley, enquanto isso, parecia exatamente tão calma quanto no início. Sua respiração era profunda e controlada, seus movimentos eficientes e intencionais. Ela não estava tentando dominar a troca, mas também não estava sendo dominada. 30 segundos, anunciou Jasper. O anúncio atingiu Bren como um tapa na cara. Ele estava tão focado em tentar estabelecer controle que perdera a noção do tempo. Em 30 segundos, essa mulher teria sobrevivido ao seu desafio, e todos na academia teriam testemunhado. Seu orgulho exigia um ataque final esmagador. Ele se preparou para uma explosão de pura agressividade, o tipo de aposta desesperada que o encerrava lutas ou saía pela culatra de forma espetacular. Mas, ao se comprometer com seu ataque, Marley fez algo que mudou tudo. Pela primeira vez em 5 minutos, ela parou de ser defensiva. Aconteceu tão rápido que a maioria dos alunos assistindo perdeu os detalhes, mas o resultado foi inconfundível. No momento, Bren estava lançando o que deveria ser seu ataque final. No instante seguinte, ele estava deitado de costas, com Marley em uma posição de montada perfeita, seu peso distribuído tão eficientemente que sua potência explosiva usual foi completamente neutralizada. A academia ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração ofegante de Bren. Tempo, chamou Jasper, sua voz carregando uma nota de espanto. Mas Marley não desmontou imediatamente. Em vez disso, ela olhou para Bren com uma expressão que era ao mesmo tempo calma e divertida. Foi uma boa rolagem, disse ela calmamente. Você tem fundamentos sólidos. O comentário foi tão casual, tão livre de triunfo ou malícia, que tornou a reversão ainda mais chocante. Ela não estava se vangloriando nem celebrando. Estava dando feedback como uma instrutora para um aluno. Bren olhou para ela, seu mundo fundamentalmente alterado. 5 minutos atrás, ele era o alfa incontestável daquele espaço. Agora, estava imobilizado por uma mulher que parecia que deveria estar ensinando no jardim de infância. Quem é você? Sussurrou ele. Marley desmontou graciosamente e ofereceu-lhe a mão para levantar. Marlo Sinclair. Mas meus amigos me chamam de Marley. Vivian deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de espanto e reconhecimento. Sinclair. Espere. Marlo Sinclair, de Oregon. Marley assentiu, suas bochechas corando ligeiramente com o reconhecimento. Nossa, exclamou Vivian. Você é a Marlo Sinclair, tricampeã nacional. Você venceu as seletivas do ADCC 2 anos seguidos. As palavras atingiram a multidão reunida como um trovão. O ADCC, Abu Dhabi Combat Club, era o torneio de grappling mais prestigiado do mundo. Chegar às seletivas era uma conquista que colocava alguém na elite absoluta do esporte. A boca de Kennedy caiu. Você é famosa. Não realmente, disse Marley, parecendo genuinamente desconfortável com a atenção. Eu só compito às vezes. Jasper começou a rir, não de forma zombeteira, mas com puro deleite pela absurdidade do que todos haviam acabado de presenciar. Às vezes. Senhora, você é uma das melhores grapplers do país. Bren finalmente conseguiu se levantar, seu rosto passando por um espectro de emoções, constrangimento, raiva, confusão e algo que poderia ser respeito. Porque não disse nada. Marley deu de ombros. Você não perguntou. Só presumiu. A verdade simples daquela afirmação atingiu todos na sala como um golpe físico. Bren passara 15 minutos diminuindo alguém que provavelmente poderia ter finalizado metade da sala sem suar. Mudei para cá por um novo começo, continuou Marley. Um lugar onde pudesse treinar sem a pressão de reputação ou expectativas. Só queria encontrar uma boa academia onde pudesse trabalhar meu jogo. O silêncio que seguiu a explicação de Marley era pesado com o peso das suposições de todos sendo sistematicamente desmanteladas. Bren ficou no centro do tatame, parecendo um homem que acabara de descobrir que a gravidade funcionava ao contrário. Não entendo, disse ele finalmente, sua voz mais baixa do que qualquer um já ouvira. Porque alguém como você gostaria de treinar em uma academia comum? Você poderia estar dando seminários, dirigindo sua própria escola. Marley sentou-se na borda do tatame, parecendo de repente muito cansada. Porque às vezes ser o melhor em algo é o lugar mais solitário do mundo. Quando as pessoas sabem quem você é, ou te tratam como se fosse de vidro ou como se fosse algum tipo de criatura mística. Eu só queria ser uma pessoa comum que ama jiu-jitsu. Kennedy se aproximou cautelosamente. Então, quando o treinador quando ele estava dizendo todas aquelas coisas, já ouvi pior, disse Marley com um sorriso triste. Você ficaria surpresa com quantas pessoas acham que precisam de testar quando você é mulher nas artes marciais. Na maioria das vezes,
é mais fácil simplesmente encontrar outro lugar para treinar. O rosto de Vivian passou por vários tons de vermelho durante essa troca. Bren, no meu escritório, agora. Mas Bren já estava se movendo em direção a Marley, sua expressão de genuíno remorso. Eu te devo um pedido de desculpas, um grande. Fiz suposições sobre você que estavam completamente fora da linha. Você fez suposições sobre mim porque sou mulher, corrigiu Marley gentilmente. Há uma diferença. A distinção atingiu Bren como um golpe físico. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Se um homem reservado tivesse entrado na academia alegando alguma experiência de treino, Bren poderia ter sido cético, mas não teria sido ativamente hostil. Você está certa, admitiu ele, as palavras claramente difíceis para ele. Tenho que pensar sobre como trato as pessoas neste lugar. Jasper deu um passo à frente. Por sinal, esse foi o jiu-jitsu mais bonito que já vi pessoalmente. Você fez parecer arte. É arte, respondeu Marley. É isso que as pessoas esquecem às vezes. Sim, é arte marcial. É combate. É competição, mas no fundo, é sobre movimento humano, resolução de problemas e respeito. Ela se levantou e olhou para o grupo reunido. Espero que ainda possa treinar aqui. Realmente gosto do espaço, e a maioria de vocês parece ser boa gente. Vivian riu, um som de puro alívio. Marley, ficaria honrada em tê-la como parte da nossa família da academia. E prometo que as coisas vão mudar por aqui. Colton, que estivera conspicuamente quieto desde a reversão, finalmente falou. Você poderia, talvez nos mostrar algumas daquelas transições que estava fazendo. Nunca vi nada assim. O rosto de Marley se iluminou com o primeiro sorriso genuíno que alguém vira nela naquela noite. O que começou como intimidação transformou-se em uma das lições mais valiosas que a Academia de Austin já aprendeu. Às vezes, as vozes mais quietas carregam a maior sabedoria e os oponentes mais perigosos são aqueles que menos falam.